No resumo diário de Terra Nostra, na casa de Naná, Juliana está radiante de felicidade. Naná comenta: "Eu não disse que Deus mostra os caminhos, Juliana?" Juliana suspira e diz: "Eu nem acredito. Ele me achou. O meu amor voltou para a minha vida. O meu Mateu." Naná, preocupada, questiona: "E agora? O que vocês vão fazer?" A italiana responde: "Eu não sei. Ele é casado, Naná, e a mulher dele está esperando um filho. Mas ele falou que vai voltar para me ver. E olha, ele me deu dinheiro. Eu não queria, mas não teve jeito de recusar." Naná comenta: "Ele pensou mais em você do que seu marido." Juliana afirma com determinação e um grande sorriso no rosto: "E eu não tenho mais marido. O meu amor voltou para mim." Mateu volta para buscar Rosana na casa de Angélica. A esposa fica animada para retornarem para a fazenda. Angélica, desconfiada, pergunta para Mateu se ele encontrou quem ele procurava. Mateu nega, dizendo que não procurava por ninguém. Damião chega com Tizinho e Antenor na casa de Naná. Lá dentro, a mulher passa roupa tranquilamente, sem imaginar quem a aguarda do lado de fora. Damião entra na casa e diz: "Você tem visita, Naná?" Assustada, Naná solta um forte: "Não, eu não acredito que trouxe ele aqui, Damião." Damião tenta acalmar a irmã, mostrando que também trouxe o filho com ele. Naná sorri de canto de boca, tentando expressar sua alegria, mas ainda contida pelo medo de Antenor. Antenor afirma com a voz calma: "Não tenha medo, Naná. Eu vim em paz, e lhe dou a minha palavra que eu não vim atrás do seu menino. E posso lhe assegurar que ninguém está preocupado com ele naquela fazenda." Naná continua desconfiada e pergunta: "E o pai?" Antenor deixa claro: "Muito menos o pai. Ele se esqueceu da sua promessa, Naná, e nem lembra mais que você existe." Naná abaixa um pouco a guarda. Damião aproveita e se aproxima, emocionado, apresentando seu filho para a irmã. "Ele trouxe meu filho para mim, Naná. Este é meu menino, seu sobrinho. Você já tinha sido vendida quando ele nasceu." Tizinho se mostra educado e pede a bênção para a tia. A mulher sorri, feliz por conhecer o sobrinho. Damião pergunta se ele pode ficar com ela. Naná diz que arruma um lugar para ele. Então, Damião pergunta de Juliana e se Mateu a encontrou. A irmã confirma o encontro dos dois. Damião, preocupado, diz: "Ai, meu Deus. Então é agora que acabou de vez o casamento dela com o seu Marco Antônio." Naná pede para que todos se acomodem. "Vamos se ajeitando. Senta, feitor." Antenor tira seu chapéu e a corrige com gentileza: "O meu nome é Antenor, Naná, e eu não sou mais feitor." A mulher rebate com frieza: "Pois vai ser difícil esquecer isso. Que clima tenso, pessoal. Vocês acham que Antenor realmente mudou? E Naná vai poder confiar nele?" Augusto chega em casa cansado, encontrando Paola ansiosa, esperando por ele. A esposa segue para a cozinha para esquentar o almoço do marido. Enquanto isso, sozinho na sala, Augusto murmura: "O que eu vou fazer da minha vida?" No final do dia, os colonos voltam de mais um dia de trabalho árduo na fazenda de Gumercindo. Mateu e Rosana já retornaram da viagem. O italiano conta para a família de Rosana sobre o desencontro com seu filho. "E eu não achei o meu filho. Foi adotado por um casal. E não tem jeito de saber quem levou ele daquela casa." Rosana diz: "As freiras não quiseram contar para ele, minha mãe." Gumercindo fica intrigado. Mateu explica: "Falaram que não sabiam. Muitos casais vão lá buscar as crianças enjeitadas." Maria do Socorro tenta confortar Mateu. Pensa que ele deve estar em boas mãos. Mateu rebate: "Mas estaria melhor nas minhas, ou nas da mãe dele." Maria do Socorro pergunta se ele viu Juliana. Mateu diz que não. Gumercindo tenta colocar um ponto final no assunto e diz: "Então, o que você tem que fazer agora é esquecer isso. Tocar sua vida para frente, porque logo, logo você vai ter um filho seu aqui também." Mateu confirma e encerra o assunto. Rosana tenta ser compreensiva e diz: "Eu estava disposta a criar o seu filho, Mateu." Mateu responde com frieza: "Está bem, me deixa em paz." Na sala, Maria do Socorro tenta continuar o assunto sobre o filho de Mateu, mas Gumercindo não quer. A esposa então muda de assunto e pergunta sobre o que o marido estava conversando com o Sr. Altino. O homem responde: "Ele está tendo problema com os italianos nas fazendas dele. Andam roubando o infeliz. Está desanimado da vida. Está muito esquisito o Sr. Altino." Quando ele estava de saída, já se despedindo, chegou a falar até em vender as fazendas dele. Maria do Socorro fica preocupada com o que acaba de ouvir. Gumercindo continua: "Ele não pode contar com a ajuda do traste do filho que ele tem. Eu fico imaginando que esse sujeitinho um dia ainda vai herdar os meus cafezais." A esposa alfineta o marido: "Bendito seja o italiano que você odiava tanto, não é?" O fazendeiro confirma: "É, esse pelo menos não tem medo do trabalho."
O drama de Augusto e Angélica continua. Angélica enche seu marido de perguntas sobre o trabalho dele. Questionado sobre a política, ele afirma que está se preparando. Angélica, então, pergunta sobre seu escritório de advocacia. O rapaz responde: já está montado. Aliás, daqui para frente eu vou ter que passar a maior parte do dia lá, atendendo os meus clientes. Desconfiada, ela questiona se ele já tem clientes. Augusto, já irritado, responde: claro que tenho clientes, mulher. Você acha que estamos vivendo do quê? Angélica rebate, provocando: do dinheiro do seu pai? Augusto se sente ofendido ao ouvir a verdade inconveniente e responde com rispidez: agora você já começa a me faltar com respeito, Angélica. Eu considero uma ofensa essa bobagem que você acabou de falar. Angélica continua cavando a briga. Não estamos vivendo do dinheiro do seu pai? Ora, Augusto, como é que você paga o aluguel de 2 casas e sustenta 2 mulheres? Augusto responde com tom autoritário: eu já disse que esse assunto está encerrado. O tom de Augusto não funciona. Angélica segue implacável no seu objetivo de irritar o marido e continua perguntando se ele visitou a amante. Muito irritado, Augusto continua negando e manda ela dormir. Angélica se aconchega no peito do marido e diz: está certo, mas amanhã eu vou querer conhecer o seu escritório de advocacia. Eita, será que Augusto tem mesmo algum escritório de advocacia? Ou esse escritório é a casa da Paola? Juliana continua emocionada, contando sobre seu reencontro com Matteo para Naná. A italiana conta que Matteo pediu para que ela não saísse dali, até ele voltar. Naná afirma: você não vai sair, eu não vou deixar. Ainda na casa de Naná, José está copiando uma poesia no caderno. Tizinho vê e fica curioso. José pergunta se Tizinho sabe ler e escrever. Tizinho diz que não, mas conta com orgulho que sabe fazer contas. Tizinho pergunta se o menino vai para a escola. Com semblante triste, José responde: foi uns tempos, depois não fui mais não. Tizinho fica intrigado e pergunta o porquê. José explica: porque me expulsaram, porque eu brigava com os moleques brancos de lá. Eles me insultavam. Tizinho comenta empolgado: eu também queria aprender. José se empolga também e diz: quer mesmo? Então vou ensinar o que eu sei. Vamos pegar papel e lápis para você, Tizinho. No quarto, as mulheres continuam conversando. Naná desabafa seus medos para Juliana. Aquele Antenor, Juliana, não é homem que se possa confiar. Ele me comprou menina para o patrão dele. Meu irmão não devia ter trazido ele aqui. Se eu perder meu menino, eu morro. Na cozinha da casa de Gumercindo, Leonora prepara o café da manhã. Ela fica animada ao ver que Matteo voltou de viagem e pergunta sobre seu filho. Com tristeza, ele conta: eu não achei o meu menino, dona Leonora, e não vai ter jeito de achá-lo. Ele nunca vai saber quem é o pai dele nesta vida maldita. Leonora sente pena de Matteo e tenta confortá-lo. Deus sabe o que faz, Matteo. E então, Matteo desabafa com a italiana. Mas tem uma coisa, eu achei minha Juliana. Achei minha Juliana, dona Leonora. Leonora sorri de alegria, pega nas mãos de Matteo e diz: mas e agora, Matteo? Matteo diz estar perdido, sem saber o que fazer da vida. Leonora questiona se Rosana sabe disso. Matteo nega e pede à mulher que guarde segredo. Matteo sorri e diz ter certeza de uma coisa: mas agora que eu achei minha Juliana, eu não posso mais viver sem ela. Não posso. Gumercindo entra na cozinha, interrompendo a conversa secreta. Com semblante preocupado, o homem atualiza Matteo sobre as últimas notícias. Ontem o senhor Altino andou me contando umas histórias. Matteo demonstra ignorância. Que história? Gumercindo continua contando. Diz que alguns italianos andaram roubando ele lá nas fazendas dele. Eu não sei se é verdade. Só estou contando o que eu ouvi dele. Parece que andaram passando ele para trás na colheita das roças que ele deixou plantar. Matteo se adianta e defende seu povo. Mas aqui, ninguém nunca vai roubar o senhor, meu sogro. Enquanto eu estiver aqui, meu povo não é capaz de fazer uma coisa dessa. Gumercindo tenta justificar. Eu sei, Matteo. Não precisa se ofender. Mesmo visivelmente ofendido, Matteo nega. Mas eu não estou ofendido. Gumercindo completa. E depois, italiano. Eu já tenho você na conta de um filho. Mais dia, menos dia, você vai ser meu herdeiro. Você e os netos que você me der. Matteo respira fundo e concorda com o sogro. Que capítulo foi esse, pessoal? O reencontro de Matteo e Juliana foi de arrepiar a alma, mas agora a situação ficou ainda mais complicada. Ele está casado e a esposa grávida. Como será que essa trama vai se desenrolar? Vocês acham que o amor verdadeiro vai conseguir vencer todas as barreiras? Na venda da cidade, Angélica encontra a italiana novamente, sem imaginar que se trata de Paola. A italiana pergunta se o marido da moça gostou do macarrão.
Angélica, envergonhada, confessa que o marido não gostou e explica: eu estraguei todo o seu macarrão com o molho que eu fiz e ele odiou o molho. É porque eu nunca tinha feito molho para macarrão antes, entende? Paola com gentileza diz: mas é tão fácil. Imagina, aí eu posso te ensinar se você quiser. Angélica fica animada e diz: eu quero muito. A italiana convida a moça para ir à casa dela. Angélica avisa que só precisa passar café para o marido. Paola concorda e diz que vai esperá-la em casa, pois Angélica já sabe seu endereço. Quando Angélica sai, Paola comenta com o dono da venda: essa virou minha freguesa. Eita! Será que agora Angélica vai descobrir que a italiana é a famosa Paola? Na casa de Naná, José está de saída para seu trabalho como engraxate, levando Tissil com ele. Os meninos se despedem com educação. Juliana comenta: parece que estão se entendendo bem os dois. Naná diz: e o meu irmão já tinha perdido as esperanças de encontrar esse filho dele. Naná não percebe, mas suas palavras atingem direto o coração de Juliana. A italiana muda de assunto. Vamos entregar as roupas para as suas freguesas. Em sua casa, Augusto toma café da manhã com a esposa. Angélica pergunta se ele vai almoçar em casa e explica: por que eu vou fazer macarrão de novo? Eu prometo que eu não vou errar o molho dessa vez. Augusto é cético. É difícil acreditar nisso. Angélica reforça: mas vem almoçar em casa, e você vai ver. O marido já elabora uma desculpa: eu vou fazer o possível. Tem uma audiência no fórum. Então, Augusto se despede da esposa com um beijo no rosto e diz: eu não quero brigar com você. Assim que Augusto sai, Angélica corre para a casa da italiana. Chegando lá, Paola a recebe com gentileza e empolgação por poder ensinar sua receita. Na cozinha, com os ingredientes prontos na mesa, Paola diz: meu molho eu aprendi a fazer com minha mãe, que aprendeu a fazer com minha avó, que aprendeu a fazer com minha bisavó. E sabe qual é o segredo? Angélica fica curiosa. Não, me conta. Paola explica: é fazer o macarrão e o molho com amor. Com amor. Eu já deixei o tomate pronto porque eu já estava te esperando. Angélica pergunta se leva muito tempo para ficar pronto e pergunta do macarrão: você já tem o macarrão pronto em casa? Eu pedi ao meu marido que viesse almoçar em casa, porque eu ia fazer o macarrão de novo. E o molho? A italiana se oferece para ensinar ela a fazer o macarrão também, e diz: mas é a segunda vez que a gente conversa e eu nem sei o seu nome. As duas mulheres não fazem ideia de que o clima ensolarado e harmonioso entre elas está prestes a dar lugar a uma tempestade. E então, a italiana ouve: Angélica. Paola sente os pelos do corpo arrepiarem. Quando ouve a moça perguntar: qual o seu? Já sabendo o que está por vir, ela responde: Paola. O sorriso inocente de Angélica some. As duas ficam paralisadas, tentando processar o que acabaram de descobrir. As duas confirmam quem são uma para a outra. Angélica pergunta se foi ela que a xingou na rua no outro dia. Paola confirma e pergunta da mulher que estava aos lados dela. Quando Paola cita o nome de Rosana, Angélica entende que Augusto conta tudo para Paola, mas esconde tudo da própria esposa. Em lágrimas, Angélica se dá conta de quem realmente é o seu marido. Meu Deus, ele não presta. É um sem vergonha. Paola pergunta: é verdade, mas agora, o que a gente faz? Angélica, constrangida, tenta ir embora. Paola, sentindo compaixão, surpreende Angélica. Não, você fica. E eu vou te ensinar a fazer o macarrão e o molho. Que bomba! Quem esperava por esse encontro entre a esposa e a amante? Na casa bancária, Marco Antônio, determinado e esperançoso, conversa com Francesco sobre uma nova possibilidade. Pai, o senhor conhece o Barão de Piracicaba? Francesco, curioso. E o que tem o Barão de Piracicaba? Marco Antônio explica: ele é o provedor da Santa Casa, papai. O escrivão se chama Frederico Abranches. O senhor conhece? Francesco nega conhecê-lo. Todo misterioso, Marco Antônio insiste. O tesoureiro se chama Eduardo Prati. Francesco diz: também não conheço. Eu sou só de nome. Mas o que você está pensando, filho? Então, o filho revela seu plano. Eu estou achando que se a gente procurasse o Barão de Piracicaba, papai, ele talvez conseguisse nos devolver o filho da Juliana. Francesco continua cético. Esquece isso, filho. Qual é o nome que a gente procurou lá? Marco Antônio responde: era o mordomo dos expostos, o doutor Juvenal Francisco Parada. Eu estou informado de tudo agora, papai. E se a gente procurasse o Barão de Piracicaba? O pai vê o olhar de tristeza e desespero do filho e cede. Está bem, filho. Vamos procurar o barão, mas depois do trabalho. Marco Antônio tem urgência e não quer esperar. Mas eu já vou procurar por ele agora, papai. Na cozinha, as empregadas conversam sobre a situação tensa da casa. Os dois não estão dormindo mais juntos, Antônia. Seu Francesco estava dormindo lá no quarto de hóspede. Antônia comenta: e já não se davam bem agora, então? Luísa diz: vamos ver no que vai dar isso. Seu Francesco sempre teve muita paciência, mas parece que agora a paciência dele acabou. Janete surpreende as empregadas e questiona sobre o que elas estavam cochichando e onde está Mariana. Luísa responde: não é nada, madame.
Ela saiu para fazer compras para casa, senhora. Janete murmura. Você devia ter me avisado que eu iria junto. Não aguento mais viver nessa casa. Assim que a patroa sai, Antônia comenta. Se ela fosse embora, o marido dela ia dar graças a Deus. Luísa é mais realista e diz. Ela não é apegada aos maridos, Antônia. Ela é apegada a essa casa e à fortuna dele. Antônia confessa sua dúvida. Eu só não entendo como eles deixam a Mariana continuar vivendo aqui. Realmente, a vida da megera na casa de Francesco está ficando insuportável. Nem as empregadas a suportam mais. Na cozinha de Paola, as duas mulheres conversam sobre a infidelidade de Augusto, enquanto preparam o macarrão. Paola conta sua história para Angélica com amargura no coração. Eu não sabia que você existia quando ele me derrubou naqueles cafés do pai dele. Também amargurada, Angélica completa. Nem eu podia imaginar que ele já tivesse outra quando se casou comigo. A italiana conta das promessas de Augusto. Ele me jurava amor. Dizia que ia casar comigo. Angélica questiona. E vocês dois já viviam aqui? Juntos? Antes de eu me casar com ele? Paola confirma e desabafa. É verdade. E eu morri de ciúme quando vocês foram naquela lua de mel. E eu não tive lua de mel. Não tive véu e grinalda. Não tive nada. Angélica pergunta sobre quando Augusto ia vê-la. A italiana conta. Ele vinha durante o dia. Ele dizia que o dia tinha 24 horas para dividir entre nós duas. Com o sol, ele era meu. E com a lua, ele era seu. Angélica começa a compreender todo o comportamento estranho do marido e pergunta. E agora? O que nós duas vamos fazer? Sem saber o que fazer também, Paola diz. Por enquanto, amassa mais um pouco. E demonstra para Angélica como amassar, colocando toda a sua raiva na massa do macarrão. Na colônia, Mateu, radiante de felicidade, conta para Bartolomeu sobre o reencontro. Eu achei a minha Juliana. Tive ela nos meus braços. Parece que eu estou sonhando, Bartolo. Quando eu vi ela, eu nem sei. Parece que o meu coração ia pular no meu peito. Eu pensei que ia morrer de tanta felicidade. Ninguém nesta vida pode imaginar o que eu senti quando vi a minha Juliana. Bartolomeu fica feliz pelo amigo, mas tenta ser realista. Sim, mas então me fala. E onde está a sua Juliana, Mateu? E o que você vai fazer da sua vida? Mateu explica. Ela está me esperando, e eu não vou mais me perder dela, Bartolo. Bartolomeu insiste em trazer o amigo para a realidade. Sim, está bem? Mas o que você vai fazer da sua vida? Vai, me fala. Vai deixar a sua mulher aqui, a Rosana, com um filho seu na barriga? Mateu afirma. Não, isso eu não posso fazer. Não posso. Mas se a Rosana não estivesse esperando um filho meu, Bartolo, eu nem pensava duas vezes. Bartolo questiona. Sim, mas e agora? Mateu continua perdido, sem saber o que fazer. Eu não sei. Eu tenho que achar um jeito de trazê-la para cá. Eu não posso mais viver sem a minha Juliana, Bartolo. Que dilema cruel. Quem vocês acham que Mateu irá escolher? Na casa grande, as mulheres conversam sobre os relacionamentos. Rosana tranquiliza a mãe. Angélica está bem, mamãe? Já falei para a senhora. Diz a Angélica que ele se aquietou, depois que o papai esteve lá falando com ele. Maria do Socorro diz. Tomara que ele tenha tomado vergonha. Rosana continua. Mas a senhora fique descansada que a Angélica está sabendo defender o casamento dela. Aliás, ela me disse que tem a senhora como exemplo. A mãe fica confusa. Do que você está falando? Das histórias do papai com as negrinhas, que a senhora sempre soube relevar. A mãe diz com desgosto. Eu imagino a mágoa que ela deve estar sentindo, então. Rosana afirma. Mas ela vai saber preservar o casamento dela, como a senhora soube preservar o seu. A família em primeiro lugar, não é mesmo? Maria do Socorro diz com a voz firme. É assim que deve ser. A filha confessa. Por isso eu estava disposta a criar o filho do meu marido com aquela italiana. Mas ainda bem que ele não achou o filho dele. Bartolomeu, preocupado com a loucura do amigo, tenta trazer um pouco de juízo a ele. Sim, mas você é maluco de pensar uma coisa dessa? Mas trazer a sua Juliana para cá? Como? Mateu segue desesperado. Eu não sei, Bartolo. Mas eu não posso mais viver longe dela, entende? Bartolomeu, sendo realista, diz. E vai fazer uma loucura. Mateu assume o risco, mas insiste. Sim, mas eu tenho que achar um jeito de tirar ela de lá, de perto daquela gente. O marido dela, eu conheci o maldito e o pai dele. São gente rica, Bartolo, entende? Bartolomeu lembra o amigo que Juliana já largou o marido. Mateu parece estar paranoico e confessa ter medo que ela volte para a casa do marido. Bartolo tenta explicar aos amigos que não precisa temer, porque a italiana ama ele. Mas Mateu continua insistindo. A minha Juliana me ama, Bartolo. Mas eu não posso mais deixar ela viver sozinha lá. Naquela casa onde ela está vivendo, lavando roupa. Bartolo, lavando roupa para ganhar a vida. Foi onde eu achei ela, amigo. No meio das lavadeiras. Bartolo fica confuso. Mas como lavando roupa? Saiu de um palacete para lavar roupa? Mateu diz. Agora você entende por que eu tenho que trazê-la para cá, para viver com nós. Vocês também acham esse plano do Mateu uma loucura?
Paola e Angélica andam pelas ruas juntas, conversando como se fossem duas amigas de longa data. Ao chegar em casa, Angélica convida a italiana para entrar. Paola observa todos os detalhes da casa de Angélica, procurando alguma semelhança com a sua casa. As duas seguem para a cozinha. Paola pacientemente explica como cozinhar o macarrão. Ah, sim. Primeiro, você tem que esperar seu marido chegar. E depois, você coloca a água para ferver. Como uma aluna aplicada, Angélica completa. E só depois que a água estiver fervendo é que eu coloco o macarrão na panela. Paola confirma. Angélica confessa. Ai, santo Deus, Paola, da outra vez eu fiz tudo errado. A italiana dá mais instruções. E tem que ver o tempo que vai deixar o macarrão na água fervendo. Se deixar demais, fica uma papa. E se deixar de menos, fica cru. Entendeu? Se sentindo mais perdida, Angélica pergunta. Como é que eu vou saber? Paola responde. Mas você tem que provar o macarrão, Angélica. Tira um fiapo e morde para ver se está cozido. Nosso marido gosta de macarrão solto, aos dentes. Vendo que a moça continua sem entender, Paola continua. Santo Deus, mas como é que eu vou te explicar? Então, vamos botar um pouco no fogo para você ver como é que é, certo? Gente, será que está nascendo uma amizade entre esposa e amante? Rosana e sua mãe continuam conversando sobre Angélica. Por tudo que conversamos lá em Evangélica, minha mãe, eu estou achando que ela está sabendo lidar com o Dr. Augusto, até na cama. Maria do Socorro fica indignada com o que ouve. Na cama? Mas do que você está falando? Rosana explica. Certas coisas que ela andou aprendendo com a dona Leonora. A mãe fica intrigada. Com a Leonora? O que é que a dona Leonora andou ensinando? Rosana continua explicando. Coisas sobre as quais a senhora nunca conversou com a gente, minha mãe. Na sala, Gumercindo desabafa suas preocupações com Mateu. Senhor Altino andou me contando sobre as encrencas que essa italianada andou criando em algumas fazendas por aí. Mateu, defendendo seu povo. Mas por que eles não devem estar satisfeitos com os patrões deles, meu sogro? Gumercindo continua. Pode ser. Mas eles deviam levantar as mãos para os céus, porque eles estão sendo melhor tratados do que eram os negros. Mateu rebate a fala preconceituosa do sogro. Sim, mas nós não somos negros, e muito menos escravos. Gumercindo tenta se corrigir. Eu sei, Mateu. Não estou falando de você nem do seu povo aqui. Mas sabe, eu acho que o problema são esses anarquistas. Eu não sei direito que raça é essa, mas eu sei que são os agitadores, eternos descontentes que ficam insuflando seu povo contra os patrões das fazendas. Nós não temos nenhum deles aqui, né? Mateu nega. Não temos nenhum anarquista aqui. Bom, e eu acho. Gumercindo ri, lembrando do passado. Quando você chegou aqui, eu cheguei a pensar que você fosse um deles. Mateu rebate, mas me obrigou a me casar com a sua filha. Gumercindo tenta desconversar e acaba ficando emotivo. Mas para que nós vamos ficar lembrando disso agora? Eu aprendi a gostar de você, Mateu. Mateu retribui, e eu aprendi a respeitar o Senhor. Gumercindo continua e fica sério. A gente acabou se entendendo bem, não é mesmo? Eu quero te dizer uma coisa. Eu não gosto daquele meu genro, Dr. Augusto, e você já deve saber por quê. Eu não sou nenhum cego para não ter percebido que aquele traste só quis se casar com minha filha, pensando no que ele vai herdar quando eu não estiver mais aqui. Mateu faz questão de lembrar o sogro. Mas foi o senhor que arrumou o casamento da sua filha. Gumercindo concorda, mas se justifica. Eu sei, eu errei. Um pai pode errar também, não pode? Mas eu não podia imaginar que ele já tivesse outra quando nós combinamos o casamento dos dois, eu e o pai dele. Mateu completa. E que gostava da outra, não é verdade? Gumercindo confirma. É, claro. Senão, não teria montado uma casa para ela em São Paulo nas vésperas do casamento da minha filha. Mas o pai dele também sabia disso. Tanto que ele deu parte de uma das fazendas para o siciliano, o pai da moça, para ela acertar a vida com o filho. Quer dizer, em outras palavras, eu fui enganado pelos dois, pelo pai e pelo filho. E então, Gumercindo revela seus planos para Mateu. Eu não vou deixar um só pé de café para aquele vagabundo, Mateu. Eu vou deserdar minha filha Angélica, no meu testamento. Ela não vai ficar desamparada, não. Mas eu vou deixar todas as minhas fazendas para você e para a Rosana. E para os netos que vocês me derem. Que revelação bombástica! Gumercindo vai deserdar a própria filha por causa do genro canalha. Sentiram essa pressão em cima de Mateu? Paola dá as últimas instruções para Angélica. Não esquece, Angélica. Só bota a água para ferver quando seu marido chegar. E o molho também. Não esquenta antes da hora. Angélica avisa que Augusto deve estar chegando e se despede, agradecendo a ajuda da italiana. Paola é gentil e diz: Angélica, eu não tenho raiva de você. Angélica retribui o carinho. Nem eu de você, Paola. A moça fica confiante de que dessa vez o marido irá gostar de seu macarrão. Paola chega em sua casa e reflete: meu Deus do céu, o que eu podia fazer pela coitada? Ela parecia uma garotinha.
Quando entra no quarto, ela se surpreende vendo Augusto deitado em sua cama. Está fazendo o que aqui, doutor Augusto? Vendo a cara de brava da mulher, Augusto pergunta se ela não ficou feliz em vê-lo. A italiana avisa que não preparou macarrão para ele. Ele diz, não importa, eu não vim aqui para comer. Então, Augusto a beija. Paola tenta negar, mas acaba cedendo. Sozinha em sua casa, Angélica murmura. Não posso ter raiva dela? Que culpa que a coitada teve. Na casa de Naná, José conta orgulhoso de seu primo. O primo Tizil engraxou sapatos de 2 fregueses, mãe. Tizil confirma. Verdade, tia. Mas foi para ajudar o primo Zequinha, por causa que ele estava lendo. E em seguida pergunta. O pai teve aqui, tia Naná? Naná diz que não e explica. Seu pai não tem tempo de vir aqui todo dia? Trabalhando naquela casa. E Juliana completa. Ele fica levando a família para baixo e para cima, Tizil. E ainda faz outros serviços da casa. Com o olhar triste, o menino diz. Eu achava que eu não ia achar mais ele. Juliana pergunta. Por que se perderam no outro? Naná responde. Porque venderam a mãe dele quando ele ainda era pequeno. E ele foi junto. O menino completa. Depois minha mãe sumiu e eu fiquei sozinho de vez. Com carinho, Naná diz. Mas você não está mais sozinho, Tizil. Come em paz, meu filho. Antenor conversa com Damião sobre o passado de Tizil. Ele falava que era filho do nosso patrão lá na fazenda, Damião. E se queixava de não ter pego a cor do pai. Imagine você. Mas quando eu falei de você, os olhinhos dele brilharam na hora. Ele nem se despediu de ninguém lá. Botou o pé na estrada comigo e veio sonhando pelo caminho afora. Mas agora, Damião, você vai ter que me ajudar. O sorriso de Damião se desfaz e ele fica preocupado. Ajudar em quê? Antenor explica. Você viu como a Naná, sua irmã, me tratou. Damião é sincero. Ela tem muita mágoa de você, Antenor. Antenor confessa. Eu sei, mas eu gosto demais dela nessa vida, Damião. Eu mudei de vida, Damião, e trago muito remorso comigo também. Eu vou voltar lá, e ela vai ter que me ouvir. Damião aconselha. Vai, sim, mas vai com jeito. Ela olha para você, Antenor. Parece te ver com uma chibata na mão. Esperançoso, Antenor diz. Eu sei, mas deve de ter um jeito de chegar no coração dela. E na casa de Augusto, Angélica serve um macarrão para o marido que elogia. Satisfeito. Agora sim, meu amor, você acertou a mão. Nenhuma italiana faria igual. Angélica não se contém e pergunta. Nem a Paola? Augusto fica incomodado. Por que ficar lembrando da Paola agora, Angélica? Eu já falei que aquela história acabou? Ela diz que acredita, mas continua provocando, falando em italiano. Augusto se irrita. Então para de falar italiano. Na casa de Naná, as mulheres conversam sobre Mateu. Naná pergunta. A mulher dele está esperando um filho, não é? E ele gosta dela? Juliana nega com firmeza. Não, ele nunca me esqueceu. Como eu não esqueci? Naná levanta dúvidas sobre a situação. Mas se é assim, Juliana, como ele vai fazer para vir te buscar? E como é que vocês vão viver juntos? Cheia de esperança no coração, Juliana responde. Eu não sei, mas o Mateu vai dar um jeito. E não me importa qual jeito. Compreensiva e amorosa, Rosana se declara para Mateu. Eu te amo tanto. Mateu reage com frieza. Rosana fica desconfiada e diz, o que você tem? Eu ia aceitar o seu filho se você o tivesse encontrado ontem. Por você, eu faço qualquer coisa nessa vida. Mateu continua frio e distante. Tudo bem, vamos ao jantar que seu pai e sua mãe estão esperando. Ela segura Mateu pela mão e pede um beijo. Mateu dá beijo rápido, deixando Rosana ainda mais triste. O casal senta à mesa para o jantar, e Maria do Socorro joga uma bomba. Seu pai disse que vai deserdar a sua irmã. Rosana fica incrédula. Gumercindo, sem nenhum remorso, explica. Eu já contei ao seu marido. Não vou deixar aquele sem vergonha do doutor Augusto botar as mãos em um só pé de café das minhas fazendas. Mesmo porque, depois que eu morrer, ele vai vender tudo, com toda certeza. Maria do Socorro discordando. Acho isso um absurdo. A Angélica também é nossa filha. O marido afirma. Eu já lhe disse que eu não vou desamparar a Angélica, Maria do Socorro. E também não pretendo morrer tão já. Na casa dos Magliano, Francesco está sentado na sala com seu filho e diz. Eu te falei que não adiantava nada procurar aquele barão, provedor da Santa Casa. Com um semblante abatido e um olhar vazio, Marco Antônio diz. Era só uma esperança, papai. Francesco tenta fazer o filho aceitar a realidade. Mas se o menino já tem outros pais e já está registrado o nome deles, não há mais nada que se possa fazer, filho. Você tem que entender isso. Desolado, o rapaz diz. E aceitar que eu perdi a Juliana. Francesco sente a tristeza do filho e diz com pesar. Eu sinto muito, porque ela era a filha do meu melhor amigo. Marco Antônio pergunta. E como é que eu vou viver sem ela, papai? Na casa de Naná, José ensina a Tizil as primeiras letras. Naná tenta consolar Juliana, mas a italiana continua revoltada por não encontrar o filho e diz. E eu não pude botar o meu filho nos braços do pai dele. Naná faz uma observação sábia. Mas foi por causa do seu filho que o Mateu te encontrou. Juliana afirma. E quando ele voltar para me buscar, eu vou com ele para onde ele quiser. Na casa dos Magliano,
A guerra continua entre Francesco e Janete. Francesco, inflexível, ordena: a senhora saia dessa mesa. Janete desafia: eu não vou sair daqui. Marco Antônio diz que então vai jantar fora. Francesco discute com Janete: eu já falei que não quero a senhora mais comendo comigo. A megera diz com a voz imponente: eu ainda sou a dona desta casa, senhor Francesco Magliano. Se a minha presença o incomoda muito, jante o senhor depois. Mariana, sirva o jantar que eu estou morrendo de fome. Vendo que não vale a pena continuar discutindo, Francesco diz: tudo bem, eu janto mais tarde. Com as criadas, Janete sussurra para a empregada: vai voltar às origens. Gumercindo, determinado, anuncia sua viagem. Eu pretendo voltar a São Paulo para ver como é que a minha filha está vivendo com aquele almofadinha. Rosana garante que a irmã está vivendo bem. Mas Gumercindo insiste, dizendo que quer ver com os próprios olhos. Mateu prontamente se oferece para ir junto. O fazendeiro diz que não e enfatiza: e quem é que vai cuidar da fazenda? Não, não, não. Eu vou sozinho. Maria do Socorro faz um apelo aos maridos. Gumercindo, se a Angélica não estiver bem, traga ela junto com você de volta. O fazendeiro concorda. É o que eu pretendo fazer. Rosana, preocupada, questiona o pai. Vai acabar com o casamento dela, meu pai? Gumercindo responde: eu não quero ter uma filha largada do marido aqui dentro de casa, Rosana. Mas se não houver outro jeito... Maria do Socorro alfineta o marido. É melhor do que passar a vida inteira sendo enganada pelo marido de cabeça baixa. Com licença, eu vou para o meu quarto. Que capítulo foi esse, pessoal? O reencontro de Mateu e Juliana foi de arrepiar a alma. Mas agora, a situação ficou ainda mais complicada. Ele está casado e a esposa grávida. Será que vai nascer uma amizade entre Angélica e Paola? E Gumercindo decidindo deserdar a própria filha por causa do genro trapaceiro? Como será que essas tramas vão se desenrolar?